Estamos de volta e quarta é dia de feira no Revista da Cidade. Quem traz as informações da Feira Ambrosina na Rua Essa de Queiroz, na Vila Mariana, é a repórter Fernanda Azevedo. Olá, bom dia Marise, bom dia a todos que acompanham o Revista da Cidade. A gente começa aqui ao vivo da feira falando do preço da cesta básica, que subiu em janeiro em todas as 18 capitais brasileiras, onde o DIEESE faz esse tipo de pesquisa. E por que a gente está falando de cesta básica aqui na feira? Porque um dos produtos que mais contribuiu para essa alta nos preços dos alimentos foi o tomate, que é um fruto sensível, acabou estragando por conta dessa chuvarada. A gente vê que nem tá muito bonito o tomate, o preço tá em alta. As verduras, no geral, tiveram alta de 25% e os legumes alta de 21% em janeiro. Então, qual que é a dica de sempre para a dona de casa? É procurar o que está na safra. Nas frutas, por exemplo, o que está na safra é a manga, tá muito bonita aqui na feira, e o caqui também, tá começo de safra, mas a gente já tá encontrando a caixa a R$4. Você lembra que há 15 dias eu falei do caqui e tava R$6 a caixa, então já começou a cair. Aqui na feira tem muita fruta exótica, fruta bonita. Aqui a gente tem, o que é isso? Ameixa. Tá doce? Deliciosa. Deixa eu experimentar então, que faz parte dessa vivência na feira, acabar experimentando. Docinha mesmo, muito gostosa. E tem uva, tem melão, tem melancia, tudo muito fresquinho. E o prato do dia que a gente vai falar agora é a abóbora, porque eu sei que você vai preparar aí um prato com abóbora. E aqui na feira a gente encontra muita variedade. Tem essa abóbora que é a japonesa, a kabocha. Aqui a metade tá R$2. Tem a moranga com uma moranguinha em cima para fazer pratos individuais. A moranga que é rica em vitamina A, combate os radicais livres, então combate o envelhecimento. E a outra abóbora, que é a abóbora seca, que o pessoal gosta de fazer doce. Eu vou conversar aqui com o Zé Carlos. Bom dia, Zé Carlos. Ele é o dono aqui da barraquinha, né, Zé Carlos? A abóbora vende bastante aqui na feira? Vende, é a mercadoria que mais vende agora por causa do preço, é o melhor preço que tem. Tá em média quanto? Em média R$2 o quilo. Como é que a gente escolhe a abóbora? Tem uma dica? Não, então, a abóbora ela tem que estar firme, tá? Ela tem que estar brilhosa, a casca brilhosa, e tem que estar bonita. De resto não tem o que escolher, tá? Só pedir uma dica então pro feirante, que ele ajuda a dona de casa a escolher. E como eu falei, a abóbora é o prato do dia. Eu sei que você tem um chefe aí que vai preparar uma receita. Existe uma variedade enorme de abóboras. A gente pesquisou mais de 100 tipos de abóbora. Eu queria saber qual é o tipo que você vai usar no prato hoje e se dá para fazer substituições. Por exemplo, você vai usar a moranga, não encontrei na feira, dá para substituir pela japonesa, por exemplo? Dá para usar a abóbora seca? Será que você pode responder isso pra gente, Marise? Olha, um ótimo programa e um bom dia para todos. Obrigada, Fernanda. Eu vou descobrir junto com você agora com o Osley, que vai explicar que a gente vai fazer esse escondidinho de abóbora. Que tipo de abóbora que a gente vai usar? Você falou no começo, mas eu esqueci. Então, nós, particularmente, a gente está usando a abóbora kabocha, ou a japonesa, que é aquela que tem, alguns conhecem como kabochan também. Kabochan. Né? É aquela que tem a casca verde escura, rugosa. A dificuldade dessa abóbora é no descascamento, porque ela é muito dura a casca para tirar, ao contrário das outras abóboras, né? Mas também, nessa barraca de feira, a gente não observou, mas nós temos também é o momento agora da abóbora paulistinha, que é como a abóbora nossa de pescoço, a abóbora seca, só que ela é um pouco menor. E ela, em vez de ser verde escura, é um verde um pouco mais seladon, um verde mais claro, assim, e rajada também. Também está com preço muito bom. Agora, a abóbora é extremamente versátil. Para esta receita, a gente escolhe abóboras que tem um teor de água menor. A abóbora de pescoço ou abóbora seca, apesar do nome, ela é muito rica em água. Tanto é que quando você faz o doce, você percebe que sobe aquela água todinha, né? Então, para essa receita, a gente não pode usar a de pescoço. Exatamente. Na eventualidade de usar aquela abóbora de pescoço, o que eu aconselho, né? O abóbora de fazer doce, abóbora seca. O que eu aconselho? Acrescentar pelo menos uma batata amassada junto, porque o amido da batata, ele vai dar uma segurada vai segurar a água. Exatamente. Agora,
Agora, o que não dá para deixar de fazer é essa receita. Nada. Tá bom? Que eu quero só ver. A cara tá boa. Vou passar os ingredientes para vocês. Primeiro, deixa eu ver aqui, para massa. Primeiro do escondidinho de abóbora com linguiça. É isso? 1 quilo de abóbora madura, cozida e amassada. Tá aqui a abóbora para vocês. Depois, 2 colheres de sopa de manteiga. 2 colheres de sopa de manteiga. O sal e pimenta é a gosto, como sempre, estão aqui ao lado. E queijo ralado para polvilhar, que essa parte é uma delícia. Agora, para refogar a linguiça do escondidinho, vocês vão precisar de meio quilo de linguiça picada, dá um sabor, tem que ter. Uma cebola picada, cheiro verde a gosto. Depois, 1 copo de requeijão cremoso. E para fechar, 4 colheres de sopa de molho de tomate. Se você perdeu os ingredientes, já vai estar no site do Revista da Cidade. Aqui já esquentei a nossa panela. Ah, eu vi, tava... Então, e você sabe que eu tenho cuidado de, mesmo usando calabresa, eu tenho cuidado de tirar o excesso de gordura. Essa daqui, por exemplo, antes eu dei uma ligeira ferventada, sabe? Né? Só para tirar um pouquinho do excesso de gordura, né? Mas o sabor defumado combina muito com a abóbora. Combina. Já vou acrescentar. Oi. Opa. Tá vivo. Tá vivo, acontece. Ninguém viu. Nada acontece. Problema nenhum. Você vai me pedindo que eu pego para você ficar mais fácil. Você vê que eu não coloquei gordura aqui, por quê? Porque, na verdade, eu vou aproveitar a própria gordura da linguiça, que não é uma linguiça muito gorda, aliás, né? E vou usar para fazer este refogado, né? Que é um refogado simples, bem gostoso. A gente vai murchando a cebola junto com a linguiça, né? É só uma murchada. Isso. Já vou pedir para você passar para mim o molho de tomate. O molhinho de tomate. Isso, porque é só para dar uma murchada mesmo, né? Eu vou dar uma murchada aqui. Ai, olha esse cheirinho. Isso. Linguiça com cebola. É incrível. Então, lembrando que essa foi bem rápido isso, porque previamente eu fermentei a linguiça, né? Então ela tá bem... Nossa, essa mistura, esse cheirinho da linguiça com a cebola. E agora que você colocou o tomate, invadiu o estúdio aqui. Ai, gostoso, né? Ai, que delícia. Vocês já experimentaram em casa esse escondidinho de abóbora? Já comeu alguma vez na vida com linguiça? E vocês aqui já comeram uma receita assim? Não, né? É diferente, não é, Marquinhos? É diferente. Olha, vou colocar aqui o cheiro verde, que é sempre a gosto. Lembrando que no caso aqui, por que eu não vou acrescentar o sal? Porque essas preparações, quando vão ao forno, o sal tem o efeito residual, Marisa. Então, tudo que vai ao forno, na verdade, ele vai sofrer uma nova desidratação. E tudo aquilo que perde água e que tem sal, perde o sal junto. Então, acaba temperando tudo, você entendeu? Parece ser uma bobagem, uma coisa óbvia, mas algumas pessoas se esquecem disso. Esquecem, lógico que Tudo que vai no forno, ele continua, na verdade, liberando o sal. O sal tem um efeito residual e se ele vai no forno, por exemplo, desidratou, misturou com água, misturou com alguma coisa, desidratou, esse sal, na verdade, vai cuidar de temperar toda a preparação, né? É aquela velha história. Às vezes você faz um prato, por exemplo, e você pensa, nossa, mas quando eu coloquei não estava assim. Não é lógico. Mudou. Né? Muda, né? Então, assim, olha, esse refogado que você está vendo, o escondidinho, na verdade, é um clássico da gastronomia brasileira, né? A gente nem sabe muito a origem. Alguns dizem que surgiu no Nordeste, na verdade, e que era, inclusive, um prato ligado à quaresma, porque as pessoas escondiam que estavam comendo a carne na quaresma. Que interessante. Essa é uma das origens, né? Que as pessoas escondiam que estavam comendo a carne no período da quaresma, que né? Normalmente as pessoas acabam fazendo escondidinho com batata. Exato. Vários outros tipos de receitas. Porque, na verdade, é basicamente você ter uma refeição completa, né? E o que é gostoso? Já aquele tradicional de batata é uma delícia. Já fiz com picanha. Na verdade, quem fez não fui eu, foi o noivo. Nossa, mas mandou bem, ficou gostoso. Você tá vendo, até o noivo tá bem, né? Muito bom. É bom que ele cozinha e eu lavo a louça, né? Muito bom. Qual que é o próximo passo? Então, agora, na verdade, nós já vamos passar pro refratário que tá ali atrás, a parte do recheio, tá certo? Porque, não precisa, em se tratando de refratário, você não precisa nem untar, né? Tá bom. Não precisa nem untar. Eu já vou passar direto aqui, olha. Eu tava com medo de você queimar a mão, porque essa panela você sabe. Ah, sim, essas panelas eu apoio aqui na beirada. E olha, não pode ter miséria, né, Marisa?
Nunca. Ai, não. Fartura, tem que ter fartura. Vou passar aqui. Nossa, esse refogado eu tava pensando em servir com arroz ou colocar num molho junto com uma pasta também. As ideias vão vindo. Agora, o curioso é o seguinte, é que você sabe que eu coloquei a calabresa, na verdade, até por uma questão de propriedade. Se é uma receita que está buscando os ingredientes que estão mais baratos, por que eu vou acrescentar um ingrediente muito caro aqui, né? Então, tá tudo mais ou menos falando na mesma língua, assim, entendeu? Bom. A parte de baixo fala a mesma língua da parte de cima, então né? Tá certo. Tá? Agora você pode fazer com sobras de frango, fica isso muito que eu ia bom. Pra você, pode fazer com carne, bem. Pode fazer com carne moída, pode fazer, na verdade, com presunto, daí você não precisa refogar, eventualmente uma coisa mais... Aí vai do gosto da pessoa aí, lógico, você tem que ter o bom senso de combinar. Claro, a abóbora nem sempre combina com tudo. Nem sempre combina com tudo, né? Bom, aqui eu tenho o requeijão, que é o requeijão de copo mesmo, tá? Olha, colheradas assim. Que é o que vai dar cremosidade, né? E sabor também, né? O requeijão cremoso já virou tradicional em muitas receitas. E você sabe que é um produto brasileiro mesmo, né? Porque às vezes você procura similares assim fora do Brasil, não tem, sabe? Não tem, né? Não tem. É curioso. E se existe uma variedade de queijos cremosos maravilhosos. Eles falam cream cheese, essas coisas, mas é um outro tipo de queijo. Vou aproveitar até aqui que ficou aqui na... O brasileiro vive inventando. A gente é cheio de mistura aqui. Tanto que o escondidinho não é à toa, ele é uma mistura de algum lugar. É bem isso mesmo. Então agora aqui eu tenho a abóbora. Olha, você observa o seguinte, a abóbora, mesmo depois de amassada, ela forma um pouquinho de água mesmo, tá? Agora, eu não passei pelo espremedor de batatas. Por quê? Porque daí eu vou destruir muito a fibra da abóbora. Então, eu coloco a abóbora para cozinhar em pedaços, na água com sal. Começa a ferver, eu abaixo o fogo. Por quê? Se ferve muito rápido, você desmancha toda a abóbora. E vou tentando com a ponta de uma colher, com a ponta de uma faca. Assim que ela estiver parcialmente cozida, escorra, já tira. Porque ela vai terminar de cozinhar sozinha, né? Aí depois é só amassar. Depois amassa com o garfo. Por quê? Porque o bonito aqui é a fibra. Nossa, eu tô cheio de detalhes hoje, mas né? é ótimo, é assim que eu gosto. Eu tô parecendo que eu tô dando uma aula. Várias dicas, mas é bom, você acaba dando aula aqui pro Revista da Cidade. Mas é curioso, porque a gente não quer assumir esse tom professoral, mas é verdade. Quer dizer, o bonito do prato realmente são as fibras, né? Óbvio, tem sal embaixo, mas não tem sal aqui em cima. Então, um pouco de sal. Que fica a gosto de quem tá assistindo. Pimenta do reino eu também gosto bastante. E a manteiga, que é o que vai dar uma unidade aqui nessa nossa mistura, né? Olha. Nossa, manteiga, requeijão. Tá ficando bom. Ele faz essa misturinha, então só recapitulando. Aí ele amassou a abóbora, jogou o sal e a pimenta do reino. E a manteiga. Isso. Que pode ser margarina, óbvio, né? E agora aqui é o seguinte, o mesmo cuidado que você teve com o requeijão, você vai ter com a abóbora. Você vai colocar em colheradas para que na hora que você espalhar, uma colherada emendar com a outra e não puxar o recheio de cima. Tá? Ó. É tão simples, vai colocando ali. Não é só a receita, né? Não saber fazer. Né? É só. Vai com cuidado ali. E eu vou mostrar pra você, na verdade, qual que é o efeito que isso faz, né? Eu ia perguntar se você tá lendo tudo que eu vou falar aqui na minha cabeça. Olha, eu tenho esse cuidado, porque daí quando eu espalhar o recheio por cima, ou melhor, essa cobertura por cima, eu não corro o risco de puxar o recheio, do recheio de baixo vir, na verdade, né? Então, olha, aqui é simples, olha. Eu tenho as colheradas todas emendadas, então eu vou no sentido só, olha. Eu venho, olha, eu vou puxando, espalhando, tá vendo? Olha, e o recheio não sobe. Ó. Maravilha. Tá vendo? Ó, e agora é só puxar o do meio. É só puxar. Entendeu? E o que acontece é tudo muito molinho. Você tem que ter esse cuidado, senão mistura. Aí não é mais escondidinho. Vira um aparecido, alguma coisa, o recheio vem pra cima. Olha que bonito que fica. Depois disso. Então, agora aqui nós vamos polvilhar o queijo ralado, que já tá aqui do lado. Maravilha. Certo? Queijo ralado. Que fica mais bonito ainda. Isso. Queijo, aí que está. Queijo ralado de qualidade, né?
Porque tem uns queijos ralados de pacotinho que, pelo amor de Vem Deus... bem ressecado, não é nada fresco. E na hora que você põe no forno, não tem perfume, é uma coisa... Você fala, cadê o queijo ralado que eu coloquei aqui? Sumiu. Então, olha, se você já fez economia no recheio, fez economia na cobertura, usa um queijo bom, né? Porque é o que vai dar gosto. Pega queijinho fresco. Isso. Agora aqui é o seguinte, forno, não é um forno muito quente, é um forno 180 graus, que é o forno tradicional de bolo. Tá. O que eu aconselho? Sempre que você colocar um refratário no forno, sempre coloque dentro de uma assadeira um pouco maior, né? Por quê? Porque se estourar esse refratário no forno, como já aconteceu com muita gente, você tem, depois, além de ter perdido a receita, tem que limpar o forno depois. Então, sempre coloque um refratário dentro de uma assadeira, né? E até eventualmente para algum respingo, alguma coisa, sempre esse cuidado. Forno 180 graus, que é o forno tradicional de bolo, né? Que é um forno de médio para quente, até dourar. Por quê? Porque tá tudo cozido aqui. Você fica só de olho que vai... Tá tudo cozido aqui. Congela divinamente, tranquilamente. E eu tenho um aqui individual para você. Ah, você tem? Tem um aqui, ó. Ai, que bonito. Aqui. Vou pegar aqui. Nem precisou desse prato, deixa eu colocar pra cá. Porque você pode fazer essas montagens individuais também. Você vê em muito casamento, festa de 15 anos, eles servem assim. Tiram um buffet, economizam no buffet e fazem isso, que fica ótimo também, a gente come mais. Peraí, aqui. Olha que loucura isso aqui. Eu vou pegar bem do fundo para vocês conseguirem ver essa maravilha. Olha que loucura. Peraí. Olha a minha cara. Será que tá bom? Tá incrível. Um requeijão junto com a abóbora. Você nem sente direito a abóbora aqui. Só mais um pouquinho, peraí. Sensacional. Tem que fazer. Com certeza. A cremosidade que dá. Eu já comi muito escondidinho de batata, como eu já te falei, e às vezes fica um pouquinho ressecado. E esse aqui, nossa, eu não sei o que foi, mas tá perfeito. Que bom, fico feliz. Tá muito cremoso. Muito feliz. Rosley, obrigada. Eu que agradeço, mais uma querida. vez pela sua participação aqui no Revista da Cidade. O e-mail do Osley é osley com y, josé, @ig.com.br. Osley com y, josé, @ig.com.br. Se você estava em dúvida de fazer essa receita, tem que fazer agora, porque tá que bom. demais. Obrigado.